Eu os convido a abrirem a Escritura comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, onde nós leremos os versos 42 a 44. Atos, capítulo 13, versos 42 a 44. Essas palavras, elas ocorrem no final de um testemunho que o apóstolo Paulo traz em Antioquia a respeito da obra de Deus. E o texto diz assim: ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Vamos orar. Ó Senhor, sabemos que o Senhor, através da sua palavra, fala ao nosso coração. A sua própria palavra diz que ela é o poder do Senhor para a salvação. Temos experimentado, ó Pai, das verdades contidas na tua palavra. Nesse texto que acabamos de ouvir, nós vemos o Senhor usando a sua palavra para levar uma grande multidão a conhecer a Jesus, a serem salvos pelo Senhor Jesus. E imploramos que nessa noite o Senhor, da mesma forma, esteja falando ao nosso coração, esteja nos ensinando a respeito da tua graça e do teu amor, esteja conduzindo-nos a conhecermos ao Senhor, a olharmos para o alto e contemplarmos a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Como eu lhes disse, queridos, se nós olhamos aqui por verso 16, nós vamos ver que Paulo, ele se levanta diante das pessoas, faz com um sinal, e diz o texto, ele levanta a mão, pede silêncio. É comum, né, a gente quando quer pedir silêncio, e diz para aquelas pessoas. E é interessante que não eram pessoas quaisquer. Ele diz: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus. Não eram quaisquer pessoas. Eram pessoas que eram religiosas, que eram judeus, ou que eram religiosos não judeus, mas que haviam de alguma forma crido na fé judaica, ou seja, crido no Deus Criador dos céus e da terra, que se revelara através das palavras que já haviam sido dadas a eles, que eram conhecidas do Antigo Testamento. E ele diz: o Deus desse povo de Israel. E a partir daí ele começa a falar a respeito de Deus. E ele vai gastar dos versos 16 até o verso de número 41 a respeito desse Deus. O que me impressiona muito, o que me chama muita atenção, é a forma com que o apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo de Deus, sem sombra de dúvida, orientado por Deus, inspirado pelo Senhor, ele faz uma corrida pela palavra do Senhor, para falar para aquelas pessoas a respeito daquilo que Deus era e daquilo que Deus fez na história, para que eles pudessem compreender que desde o início
até a pessoa de Cristo Jesus, era o mesmo Deus, cumprindo o mesmo propósito, e tudo se cumpria na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Era como se ele estivesse dizendo: olha, vocês não podem virar os olhos para Cristo. Isso acontecia porque naquele tempo havia uma grande dificuldade ainda em muitos em aceitar a Jesus como sendo o Filho de Deus encarnado, ou sendo a encarnação do Deus verdadeiro, como cumprimento de todas as promessas que haviam sido proferidas no Antigo Testamento a respeito do Deus que viria, do Messias, do ungido que viria. Então, se vocês derem uma olhadinha comigo, e você vai ver que o tema, a mensagem básica do apóstolo Paulo é graça. O tema dominante é graça. E ele vai dividir essa parte, ou essa mensagem, em 3 partes. Na primeira delas, ele fala da graça de Deus no Antigo Testamento. E ele nos mostra no verso 17, que esse Deus demonstrou a sua graça quando ele escolheu o seu povo. No verso 17 ele diz: olha, o povo de Deus foi escolhido pela graça. Depois ele diz, olha, no verso 18, esse povo de Deus foi sustentado, foi suportado por Deus. A ideia de suportado aqui é sustentado por Deus. No verso 19 ele diz: pela graça Deus lhes deu uma terra, Canaã. Deus, por sua graça, no verso 20, lhes deu juízes para que pudesse conduzi-los e eles não ficarem perdidos. Depois, no verso de número 21, diz, olha, eles pediram e queriam reis. Deus lhes deu reis e ainda deu um rei chamado Davi. E ele diz, e esse, no verso 21, era um rei segundo o coração de Deus. E no verso 23 ele diz, e da descendência de Davi, ele trouxe o Salvador, que é Cristo Jesus. É como se ele pegasse, levasse as pessoas a olharem para o Antigo Testamento e dissesse, olha, desde o início, Deus colocou graça sobre o seu povo, e ele conduziu a história do seu povo baseados nele mesmo, na sua graça. Depois, ele mostra a graça que é a própria pessoa de Cristo Jesus. Do verso 26 ao 29, o que ele vai mostrar é a graça de Deus na morte de Cristo Jesus. E depois, do verso 30 ao 37, ele mostra que a graça de Deus estava não no Cristo que permaneceu morto, mas no Cristo que ressuscitou. Mas tinha motivo na morte e tinha motivo na ressurreição. Na morte ele estava pagando o nosso pecado, e na vida e na ressurreição ele estava ressuscitando para que nós tivéssemos certeza de que existe vitória contra a morte. E se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaríamos. Isso tudo se chama graça. E no verso 21, ele fala da palavra da salvação que nos foi enviada, encarnada, que é Cristo Jesus. E qual a conclusão dele? A graça foi anunciada por meio de Cristo e em Cristo Jesus. Queridos, que sabedoria dada pelo Espírito a Paulo para que ele fizesse essa mensagem. Para que ele levasse essas pessoas a compreenderem que a graça de Deus é o favor de Deus que nos leva até o Senhor, apesar de nós não merecermos nada de Deus. O que o apóstolo Paulo estava preocupado em mostrar para aquelas pessoas é que não existe atitude humana que pode levar o homem a ter qualquer favor de Deus, a não ser que Deus tenha misericórdia do homem e faça algo favorável ao homem. Isso se chama graça. E em toda a história da raça humana, Deus age com graça. E ela é personificada na pessoa de Jesus.
Você quer o favor de Deus? O favor de Deus se cumpre na pessoa de Cristo. Tudo começa e termina na pessoa de Cristo. Hoje, pela manhã, na escola dominical, nós estávamos continuando nosso estudo nas bem-aventuranças. E o que nós vimos num desenho que fiz para vocês é que cada uma daquelas qualidades das bem-aventuranças, elas só podem existir na vida de uma pessoa que tenha Cristo no seu coração. Ninguém é humilde sozinho. Ninguém pode ser manso sozinho. Ninguém pode reconhecer os seus pecados e chorar por eles sozinho. Ninguém pode ter fome e sede de justiça sozinho. Ninguém pode, nada daquilo, pacificador, ser um pacificador sozinho. Porque essas coisas são fruto do Espírito Santo de Deus na vida daquele que tenha Jesus no coração. Tudo é proveniente de Cristo. E Cristo é a graça de Deus. E é exatamente isso que o Senhor Jesus nos mostra aqui através de Paulo. Tem um livro chamado A Doutrina da Graça na Vida Prática. Se você quer ler um livro que vai te ajudar a ver a doutrina da graça e vai te motivar a ter uma vida cristã saudável e vai te ensinar a ter uma vida cristã prática saudável, compre esse livro e leia. É excelente. Eu me lembro que quando nós começamos a estudar num grupo de estudo esse livro sobre a doutrina da graça, foi exatamente essa a introdução que eu dei para eles. Que nós, quando estávamos estudando os grupos, nós demos para os nossos participantes. Porque nós precisamos levar as pessoas a compreender que vale a pena a gente compreender o que significa a graça de Deus. E que vida cristã sem a graça de Deus é religiosidade sem sentido. É puro mecanismo de religião e não vida com Deus. Eu posso muito bem vir na igreja, eu posso muito bem cantar louvores, eu posso muito bem ler a Bíblia, eu posso muito bem ter metodologia religiosa, mas não ter vida com Deus. Porque vida com Deus traz paz no coração, motivação, alegria, transformação. O verdadeiro cristão, a sua vida é transformada todos os dias. Deus vai me fazendo cada vez mais parecido com o modelo básico, o modelo principal. E esse modelo é Cristo Jesus. Essa é a proposição que Deus nos traz quando Ele nos dá a sua graça. Para os que creem, a exortação é para que perseverem na graça. Quando o apóstolo Paulo prega o evangelho e ele vai embora, e eles dizem para ele assim: olha, vocês estão indo embora, mas volta na semana que vem. A sinagoga, as pessoas se reuniam aos sábados para, durante aquele dia, estudarem a palavra e ouvirem aqueles que sabiam da palavra pregarem. E o apóstolo Paulo conhecia da palavra e ele era convidado para voltar na semana que vem e falar. E eles dizem: volte no sábado que vem e nos falem as mesmas palavras. Nós não queremos ouvir outras palavras. E aí o apóstolo Paulo diz para eles: olha, vocês devem perseverar na graça de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo: perseverem nas palavras que nós dissemos para vocês hoje. Porque semana que vem a gente vai falar a respeito das palavras que nós dissemos hoje. E as palavras que foram ditas eram a respeito da graça de Deus. Venham e fale para nós de novo, sábado que vem, sobre as palavras da graça. E Paulo está dizendo: não se esqueçam da palavra da graça, mas a gente volta para falar da palavra da graça de novo. Por que nós estamos aqui hoje?
para ouvir mais uma vez da palavra da graça, do Evangelho de Cristo Jesus, para lermos mais uma porção da palavra de Deus e ouvirmos o sussurrar da paz de Deus, que traz significado para a existência da vida de um cristão, que desperta a minha alma para a multidão de necessidades que eu tenho na minha existência, e que fala a cada um de nós na multidão e na multiforme necessidade que cada um de nós tem, e que quando nós estamos ouvindo aqui, Deus fala a cada um de nós, respondendo às nossas dúvidas, usando a mesma palavra, e é a palavra da graça. Somente a palavra de Deus pode fazer isso. Qual é o contexto dessa passagem? Primeira viagem do apóstolo Paulo. Ele está em Antioquia, está pregando numa sinagoga. A ênfase da mensagem dele é a graça. As pessoas ouvem a mensagem da graça, e o que elas querem ouvir de novo? A mensagem da graça, ou seja, uma mensagem bíblica, que fala da graça, porque a graça é Cristo Jesus. Jesus é o centro da graça. Hoje eu disse algo para vocês e vou repetir. Citei Hernandes Dias Lopes. Hernandes diz que uma pregação verdadeira é a explicação correta de um texto bíblico. Eu vou acrescentar: uma pregação bíblica é a explicação correta de um texto bíblico que tem como centro a pessoa de Cristo. Porque toda a Escritura, ela é cristocêntrica. Toda a Escritura, ela nos apresenta Cristo Jesus. Eu fico pensando, tá bom, o apóstolo Paulo diz, olha, vocês devem permanecer na graça, se lembrem da doutrina da graça, perseverem na graça. E eu creio que é exatamente aqui que reside toda a dificuldade, queridos. Nós cremos na graça, mas nem sempre nós não vivemos na graça. Mas nem sempre nós estamos dispostos a viver na graça. Nós confiamos na graça para sermos salvos. Mas a graça não é o meio pelo qual muitas vezes nós nos relacionamos com Deus. Nossa fé está alicerçada na graça de Deus. Mas e quanto à prática? A nossa vida cristã está baseada na fé em Deus? A nossa eternidade está confiada a Deus, à graça. Mas o seu dia a dia está confiado em Deus? Você, quando está fazendo as coisas, você fica tranquilo porque Deus está com você? Ou você fica vivendo o seu dia a dia morrendo de medo porque você confia e precisa depender de você e das suas habilidades? Daí a razão da necessidade da gente compreender o que significa viver pela graça, perseverar na graça, permanecer na graça. E eu creio que nós acabamos procurando pela resposta das implicações da graça na nossa vida cotidiana. Antes da gente falar de uma definição, eu poderia perguntar por que é tão difícil viver pela graça? Sabe por quê, queridos, que é tão difícil? É tão difícil porque nós somos nascidos e criados sobre a perspectiva de uma heresia. A mais antiga e a mais influente das heresias. E ela está extremamente em voga nos dias de hoje. A heresia da autoajuda.
a heresia do positivismo, a heresia do fala consigo mesmo, eu posso, eu consigo, eu vou dar conta, eu vou. Nós estamos vivendo no tempo das palestras para executivos, para administradores e para cristãos. Tem até um nome dado para indivíduos que administram outros e ensinam outros a viverem as suas vidas, que são chamados de coaches. Que ensina você a viver a sua vida e até mesmo administrar a sua vida e as outras coisas. Nós estamos vivendo um tempo de filosofias e teorias contemporâneas, onde até mesmo os púlpitos e pregações ditas evangélicas, as pessoas estão pregando essa autoajuda, esse positivismo, não baseado na graça de Deus, na dependência de Deus, mas numa autossuficiência humana. O apóstolo Paulo, em momento algum, disse para aquelas pessoas: olha, vocês devem se lembrar de que vocês podem. Pelo contrário, o apóstolo Paulo disse para vocês: olha, vocês perseverem na lembrança da graça de Deus. Se vocês são povo de Deus até hoje, é pela graça de Deus. Aquele povo, durante toda a sua história, foi um povo desobediente, maldizente, idólatra, um povo que tinha tudo de Deus, todas as ajudas de Deus, mas virava e mexia, desonrava o Senhor. E era disciplinado, e eles passavam por situações difíceis, e aí Deus tinha misericórdia deles e os trazia de novo. Eles tinham um momentinho de convivência, e de convivência agradável com Deus, mas logo deixavam Deus de lado e começavam a viver uma vida dissoluta, e vinha juízo da parte de Deus. E era um povo que deixava de viver na graça de Deus e sofria. E sabe de uma coisa? Nós somos seres humanos iguaizinhos àqueles. Exatamente iguaizinhos àqueles. E nós corremos o risco de fazer a mesma coisa. Naquela época sempre houve aqueles que eram aqueles que permaneciam na fidelidade. Mas a grande maioria não permanecia. Mas sempre havia o remanescente de fiéis. E na história sempre é assim. Quem nós somos? Os remanescentes da fidelidade e dependência da graça de Deus? Ou somos aqueles que vamos juntos? Na veia, no veio, no turbilhão. E o turbilhão de hoje, mais do que nunca, é da autoajuda. Os artistas e os músicos expressam claramente na sua arte esse otimismo. Acredita que você vai alcançar. Onde que se coloca a fé no meio disso tudo? Se você deseja alguma coisa, confia que você vai conseguir. Porque você tem capacidade. Queridos, tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos, e se existimos, é porque Deus é por nós. É porque Deus cuida de nós. É porque Deus tem sido favorável a nós. É porque Deus nos ama. É porque Deus nos livra. É porque Deus é verdadeiro. É porque Deus nos protege. Ontem nós estávamos, eu e pastor Jairo, com uma família, a gente que estava conversando ali, e a gente falando das nossas experiências com assuntos que não são fáceis, que são experiências com o maligno. E alguns crentes não gostam de falar desse assunto, é como se isso fosse proibido, ou como se isso não existisse. Primeiro, não é proibido, e segundo, existe. E existe muito mais presentemente do que a gente imagina. E quantas experiências
que a gente já teve com isso no ministério. E são experiências doídas, difíceis, de muita oração. E que você diz, meu Deus é forte mesmo. Meu Deus é poderoso, meu Deus é fantástico. Porque se Ele não fosse, não teria como vencer coisas tão poderosas. Sabe por quê? Porque esse Deus, Ele cuida. Porque se Ele não cuidasse, não teria jeito. Não haveria libertação. Porque Ele faz pessoas definharem, sofrerem, angustiarem e morrerem. Esses malignos. Mas Deus liberta, salva, cura, transforma, leva para o céu. Sabe por quê? Porque esse Deus é verdadeiro. Ele é um Deus de graça. Você crê nisso? Nós temos que viver como aqueles que confiamos e vivemos segundo a bondade e a graça de Deus. Não confiamos em nós mesmos. A ênfase no que fazemos está sendo muito mais forte do que aquela que Deus faz. É como se eu fizesse alguma coisa para Deus, para que Deus pudesse fazer alguma coisa por mim. Queridos, não tem nada que eu possa fazer para Deus que motive Deus a fazer alguma coisa para mim. Não ponha na sua cabeça a ideia de troca. Nós nunca vamos conseguir isso. A linguagem bíblica é de graça, é de bênção, é de favor de Deus. Eu queria que você abrisse comigo, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 1. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito da sua vida, Paulo falando da sua vida, ele faz um paralelo aí do que é Paulo e do que é Deus a favor de Paulo. O que é Paulo sozinho e o que é Deus a favor de Paulo. Ele diz, eu sou grato para com aquele que me fortaleceu. Aquele que é Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando para o meu ministério. A mim, que no outro tempo era Paulo falando de si mesmo, blasfemo, perseguidor, insolente. É assim que ele se via. Blasfemo, perseguidor, insolente. A ideia aqui de perseguidor é caçador. Ele era caçador de crentes. Como se fosse aquele que estaria cheirando atrás de crentes para prender e matar. Era aquele que blasfemava contra Deus, é aquele que difamava o nome de Deus. Ele era homem, pecador, difamador de Deus, caçador de crentes, insolente. O insolente é o sádico. O insolente é aquela pessoa que fere deliberadamente, é o orgulhoso, é aquele que fere para humilhar. Em contrapartida, ele diz, olha o que Deus fez para comigo. Ele me fortaleceu, ele me considerou fiel, apesar de eu ser perseguidor. Eu era insolente, eu ficava ferindo as pessoas, mas ele me designou alguém para ir cuidar das pessoas e salvar pessoas. Olha só, Deus transformou o cara que destruía, o cara que corria atrás, o cara que perseguia, para ser agora aquele que vai atrás para converter.
Aquele cara, eu era incrédulo, eu era ignorante, e agora ele recebeu de Deus misericórdia. Ele era incrédulo, e agora Deus deu para ele graça, fé e amor em Cristo. Ele era pecador, e Deus o salvou. Deus foi longânimo com ele e concedeu misericórdia. Quem sabe a gente poderia chegar em casa hoje, fazer um papelzinho lá, uma barrinha assim de um lado, colocar o que a gente é e colocar de cá o que Deus tem sido por nós. Quem sabe a gente pode considerar algumas coisas da bondade de Deus para a gente, que a gente chegaria à conclusão de que a graça de Deus tem sido muito grande para conosco. E o pior de tudo, ele diz assim, ou o melhor de tudo, eu sou o pior dos pecadores. É como se ele olhasse para todo mundo e falasse, certo, todo mundo é pecadorzão aí, você faz isso, mas aquilo, aquela ali, nossa, terrível, hein? Mas nenhum de vocês chegam perto de quanto eu sou ruim. Eu sou o pior. Sabe por que ele chega à conclusão de que ele é o pior? Porque ele conhece o coração dele. E ele pode falar dele. Ele sabe o que passa no coração dele. Ele sabe o que passa na mente dele. Ele sabe o que ele já fez. Ele sabe o que ele já falou. Ele sabe por onde ele já andou. Ele sabe o que ele já manipulou. Ele sabe quem ele é. Então ele pode dizer a respeito de si mesmo, eu sou o pior. E de repente você pode analisar você mesmo, e eu posso analisar a mim mesmo e dizer a mesma coisa que Paulo diz, eu sou o pior dos pecadores. Mas aí ele diz, mas superabundou a misericórdia de Deus. A graça e a misericórdia de Deus. E agora o apóstolo Paulo, ele chega para esses irmãos aqui, que ouvem o evangelho, e que convida ele para vir a semana que vem para pregar de novo o evangelho. Ele diz o texto que ele os persuade a perseverar na graça, que é a graça que os convence. Sabe a graça, a que vocês ouviram, que é Cristo Jesus, o Salvador, o que perdoa os seus pecados, o que transforma as suas vidas, o que faz todos os dias vocês serem santificados, aquele que não pode ser esquecido, aquele que deve ser adorado, aquele que deve ser o seu Senhor, a sua esperança, a sua adoração, a sua vida, a sua alegria, a sua fortaleza, o seu Deus forte. Não se esqueça. Lembre-se dele. E persevere naquilo que Deus lhe deu, Cristo Jesus. É exatamente isso, irmãos, que nós precisamos. Nós estamos começando um ano, e de repente nós estamos diante de grandes coisas, de grandes possibilidades. Hoje, conversei com Portes animado, ele disse, grandes oportunidades. Foram as palavras dele. Exatamente essas palavras. Grandes oportunidades. Eu pensei comigo, verdade, é grandes oportunidades. Eu vou usar essa frase hoje. Mas são grandes oportunidades para fazer coisa boa e grandes oportunidades para fazer coisa ruim. Serão dadas grandes oportunidades para pecados. Serão grandes oportunidades para errar.
Mas Deus, na sua graça, vai nos dar grandes oportunidades para obedecermos, para sermos fiéis, para sermos vencedores e mais do que vencedores em Cristo Jesus, para sermos testemunhas, para sermos filhos de Deus e reconhecidos como filhos de Deus, para sermos uma igreja proclamadora do Evangelho de Cristo Jesus, para sermos aqueles que resolvemos os nossos problemas de conflitos interpessoais, para sermos aqueles que vemos através das nossas vidas as famílias serem transformadas, nossos filhos convertidos, nossos maridos convertidos, nossas esposas convertidas, nossos parentes alcançados. Os desafios são grandiosos, mas perseverem na graça de Deus. Somente assim vai ser possível. Semana que vem, volte aqui, que você vai ouvir de novo a mensagem da graça. E na outra semana, volte aqui de novo, para você ouvir de novo a mensagem da graça. Esse é o alimento de Deus, que vai te habilitar, que vai te fortalecer, que vai te orientar, que vai ser bondade de Deus na sua vida. Paulo não falou para eles, não vou voltar não, já falei, já está falado. Ele voltou para falar aquilo que ele tinha dito. A palavra de Deus. Aqui é o nosso lugar para adorar esse Deus e para estudarmos essa palavra da graça. Para que aqui Deus esteja nos pastoreando, para que Deus esteja derramando da sua graça na nossa vida, fazer a sua obra na nossa vida e nos preparando para que possamos viver a semana inteira como instrumento nas mãos dele. É assim que tem que ser. E de repente, seria interessante a igreja chegar e falar, pastor, semana que vem aqui falar as mesmas palavras para nós. Não significa o mesmo texto, mas é o mesmo conteúdo. É a palavra de Deus. Irmãos, é disso que nós precisamos. Deus tem sido muito bom conosco. Quando eu digo conosco, eu estou falando a respeito de você, estou falando a respeito da sua família, estou falando de você indivíduo, você é da sua família. Estou me referindo de nós como igreja. Mesmo você que está nos visitando, ou que já está visitando a gente há mais tempo, que a gente já vê você conosco e já te encampou aqui no nosso meio. Deus está nos fortalecendo, para quê? Para que através da graça dele nós possamos cumprir o propósito dele para a igreja e sermos bênção na vida de outras pessoas. Deus tem um propósito para tudo isso. A graça dele é para nos fortalecer, é para nos salvar, mas para nos usar. Eu desejo, irmãos, que nesse ano, e esse é o primeiro domingo do ano, primeira ceia dos que fizeram profissão de fé, né, Marcos? Ele estava todo animado ali, chegou já falando para mim, hoje é o meu primeiro, graças a Deus, de uma vida na presença do Senhor. Que nesse ano Deus nos dê muito da sua graça, e que a gente sinta a alegria de se reunir para ouvir as palavras da graça de Deus. E que Deus esteja nos fortalecendo e nos abençoando. E que Ele possa trazer outras pessoas. E que nós possamos nos lembrar de que esse é o nosso papel como cristãos.
glorificar a esse Deus da graça que nos salvou. Vamos orar. Se você puder ficar de pé, fique de pé. Se não, pode ficar do jeito que você está. Nós vamos orar. Ó Deus, como é maravilhoso ver que o Senhor tem cuidado do teu povo sempre. Nós lemos a tua palavra e vemos isso acontecer. Nós compartilhamos da tua palavra e vemos que o Senhor continua nos ensinando. E nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor conceda à tua igreja o prazer sincero e profundo de sempre se reunir para estudar a tua palavra. Para conhecer mais e mais dos detalhes da tua graça revelados na tua palavra, da obra perfeita de Cristo Jesus a nosso favor. Ó Deus, nos aperfeiçoe como cristãos, nos habilite a sermos instrumentos de honra nas tuas mãos para abençoarmos outras pessoas. Ó Deus, quantos desafios nós teremos esse ano e o Senhor reservou para nós. Nós não sabemos quais são, quantos serão bons ou ruins, não importa. O que nos alegra é saber que o Senhor é o nosso Deus e estará conosco em cada momento. E nós entregamos a nossa vida na tua presença com confiança. E pedimos que o Senhor nos dê a certeza da tua graça. O Senhor nos dê a certeza de que o Senhor é por nós. Isso nos basta. Faça de nós, ó Pai, um povo temente, fiel, cheio de tranquilidade no coração e de testemunho verdadeiro para compartilhar. No meio de um mundo que não tem confiança, não tem esperança e não tem paz. Obrigado pela vida de cada um de nós, obrigado pela vida dos nossos familiares. Agradecemos também pela vida dos nossos visitantes que estão conosco. Obrigado pela vida deles, Senhor. Ó Deus, se há no nosso meio pessoas que estão passando por problemas de saúde, acuda-os. Se estão passando por problemas conjugais, ó Pai, atue. Traga paciência, oportunidade e condição de diálogo. Ó Deus, restaura vidas, faça a obra que o Senhor pode fazer, e somente o Senhor como Deus da paz, como pacificador. E obrigado por esse dia do Senhor que nós tivemos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela ceia que participamos, por esse culto que prestamos a Ti. E é em nome dEle que nós oramos agradecidos e imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém. Podem se assentar.